Glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós vamos agora então para a ministração do nosso 17º dia. É engraçado, né? Porque agora estamos sem energia na cidade. Você consegue me ver, mas eu vou ministrar acreditando que vocês estão aí, né? Por isso vai ser importante você soltar um glória a Deus de vez em quando aí, né? Um amém. Assim seja, para mim, a gente ir se identificando. Glória a Deus, aleluia. Então, 17º dia, a graça liberta. Amém? Vamos lembrar de novo que a graça, ela é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a graça, Jesus Cristo é a salvação, Jesus Cristo é a salvação, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é tudo. Amém? Amém. Aleluia. Quando Cristo morreu, você também morreu para o pecado. Portanto, você não pode mais viver no pecado se está morto. Sabia disso? Você não pode mais viver no pecado se você está morto. Vou ler de novo, ó. Quando Cristo morreu, você também morreu para com o pecado. Portanto, você não pode mais viver no pecado, né? Se você está morto. Mas como assim, pastor? Ó, às vezes eu acabei de discutir com as crianças lá em casa e eu exagerei. Como assim não é pecado? Eu não vivo no pecado. Você vai entender. Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Colossenses 3:3 diz assim, ó. Vou ler do 1 até o 3. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Olha só que interessante esse versículo. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 está dizendo uma orientação, e o versículo 3 está dando uma afirmação. Versículo 1 e 2 está dizendo, ó, pense nas coisas de cima, não pense nas coisas da terra. Agora o versículo 3 está dizendo uma afirmação: você já morreu com Cristo. Amém? Então você, apesar de você ainda vai ver isso acontecer, lembra que Cristo anuncia o fim desde o começo? Esse é o fim, você já morreu. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Aleluia. Como fazer isso se ainda pecamos? Porque não vivemos pelo que vemos, e sim pelo que cremos. Logo, se a palavra diz que estamos mortos para o pecado, não podemos viver nele, como se ainda fôssemos escravos. Lembra da ministração de ontem? Nós falamos que a gente era, o ser humano ele nasceu, e o ser humano ele é escravo. Amém? O ser humano ele é escravo, mas o ser humano que não tem Cristo, ele é escravo do pecado. Ele serve ao pecado, ele faz aquilo que ele não aprova, ele faz aquilo que ele não quer. Mas agora que eu e você estamos em Cristo, nós somos escravos de Cristo, em quem Paulo deixa muito claro com a vida dele: eu estou preso a Cristo. Aquilo que a gente já falou algumas vezes lá em casa, né? Nas nossas escolhas, na nossa maneira de escolher servir a Cristo, né? Não existe uma outra opção para minha família, não existe uma outra opção para mim. A minha vida é fazer a vontade de Deus, tem de cumprir o chamado dele, até que custo, irmão, custe o que custar. Porque dentro do ministério, fazendo a obra de Deus, se a gente pensar que a gente deve estar numa igreja, se a gente pensar que eu devo fazer a obra, enquanto fazer a obra para mim é vantajoso, eu tenho que te dizer, sinto em te dizer, que você não está fazendo a obra de Cristo, né? Porque fazer a obra de Jesus é só você olhar para os apóstolos.
eles carregaram marcas em seu corpo, foram injuriados, perseguidos, maltratados, muitas vezes não foram reconhecidos nem recompensados, seja emocionalmente, seja por um abraço, seja financeiramente. Então nós carregamos essas marcas. Essa é a graça de Deus na nossa vida, que nos capacita a fazer, custe o que custar. Amém? Amém. Esse é o chamado de Deus para mim e para a sua vida. Não importa o quantas pessoas não te reconheçam, Jesus te chamou para libertar as pessoas do mundo do pecado. Aleluia. E olha só o que Paulo diz em Romanos 6,4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então o nosso batismo, ele tem alguns princípios, e o primeiro dele aqui no texto está falando que o batismo representa morte, tá? Então quando você selou seu casamento com Cristo, você estava sendo batizado também na morte de Jesus. Então você morreu para a velha vida e ressuscitou para uma nova vida com Cristo. Pastor, mas eu não ressuscitei de fato. Sim, é um símbolo. Amém? Muitas coisas na Bíblia, igreja, você precisa entender o símbolo, né? Não despreze os símbolos, não despreze aquilo que Cristo colocou como até mesmo uma parábola, mas uma forma de você compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Então vamos lá: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vamos lá, versículo 6 agora, ó. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então nós precisamos ser plantados com Cristo na semelhança da sua morte, na semelhança da sua morte, representada hoje pelo batismo. Então, o que você acha? É importante um cristão novo convertido batizar? Sim ou não? Sim. É urgente, entende? É extremamente urgente um cristão ser batizado. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Fala assim comigo: eu preciso atualizar a minha mente, desenvolver a minha mentalidade, para que eu acesse a mente de Cristo. Porque você não é o que você se lembra. Amém? Você é o que... Diga Dara, né, amor? Você é aquilo que Deus diz a seu respeito. Então, olha, presta bastante atenção. Você não é o que a sua memória lembra de você. Você é aquilo que Cristo estabeleceu antes da fundação do mundo. O mundo nem tinha sido feito e Deus já tinha te dado um propósito. Entende? Então, diante disso, qual é o propósito de Deus para a sua vida? E é isso que você é. Você tem que se tomar posse dessa bênção e declarar: eu sou o que Deus diz a meu respeito. Eu não sou nem o que eu penso de mim mesmo. Eu penso de mim, eu sou uma pessoa fraca, que tem vergonha, que é tímida. Isso é o que eu penso de mim. Mas na hora de eu exercer aquilo que Deus me chamou, eu não olho para essas coisas. Olho para aquilo que Deus disse a meu respeito. Eu sou profeta de Deus. Deus me levantou para ressuscitar mortos, para curar enfermos, para pregar o evangelho. Amém? Para libertar cativos, para desfazer de todas as armas de Satanás, destruir toda a força do inimigo. Aleluia. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Amém. Você não pode confundir o pecado com os pecados. Estes são as atitudes erradas que você tem. Aquele que é o que habita no seu corpo. Você não sirva aos pecados, mas ao pecado. Perdão, vou ler de novo. Você não servia aos pecados, mas ao pecado. Vou ler aqui porque depois vai ficar mais fácil explicar. Por um homem entrou o pecado, então um espírito. Então o que entrou no mundo, entrou no homem, é um espírito. Qual? O do pecado. Esse pecado passou a todos os homens, por isso que eles pecaram. Pecado
é o que está no corpo, já os pecados são os atos que você comete. O pecado é o Senhor de quem os pratica. Então, se você servia ao pecado, ainda que quisesse deixar de cometê-lo, não conseguiria, porque eu tinha como Senhor. Então, na Bíblia você vai ver mencionando esses dois tipos de situação. Você vai ver a palavra pecado. Quando falar sobre pecado, está falando sobre o pecado que habita no seu corpo. Quando falar pecados, é o fruto, entendeu? É aquilo que você praticou através do corpo, cometendo pecados, entendeu? Quando tiver no singular, está falando sobre o Senhor do pecado, entende? Essa entidade maligna, né? É Satanás, né? Que aquele que mente, né? Tem por pai Satanás. Então, no mesmo entendimento, quando nós não tínhamos Jesus, nós éramos escravos do pecado, entendeu? Nós éramos escravos do pecado, do Senhor pecado, dessa entidade maligna, desse espírito maligno. Então, quem não tem Cristo é escravo do pecado. Ele até quer fazer outra coisa, mas não consegue, porque ele vai fazer a vontade do seu Senhor. Agora, nós entregamos a nossa vida para Cristo. Cristo nos comprou do serviço que nós prestávamos ao pecado. Agora nós servimos a Cristo e fazemos a vontade de Cristo. Está entendendo? Agora que você é livre do pecado, você pode escolher não ceder o seu corpo mais para o pecado. Amém. Você vê que vitória é? O seu Senhor mudou, você não é mais escravo do pecado. Hoje você tem domínio sobre isso. Você pode escolher não servir mais ao pecado, mas uma pessoa que não tem Cristo não tem essa opção, entende? Ele é escravo dessa imundícia. Você era escravo, e o problema disso é que os fornicadores, ladrões, avarentos, etc., não vão herdar o reino dos céus. Então, como deixar de ser um escravo do pecado? Não é possível. Por isso, muitos saem no final de semana, aprontam um monte, só fazem coisas erradas e no fim ainda dizem: nunca mais vou beber. Porém, o tempo que isso dura é apenas até o próximo final de semana. Porque a pessoa não é dona de si mesma, é escrava do pecado e só faz aquilo que o pecado quer que ela faça. A pessoa até pode ser sincera, falar a verdade e jurar para si mesma que nunca mais fará isso, mas quando menos perceber, já estará cometendo os mesmos erros novamente. Por quê? Porque o seu dono mandou fazer, porque é escrava do pecado. Vamos ler esse texto de Romanos capítulo 6, do 7 ao 12, ó. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Vamos lá, gente, ó. Você tinha que sair um glória a Deus agora. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Quem está morto aqui? Aleluia. Nós já morremos. Entendeu? Irmãos, é igual, é a mesma ideia. De onde saiu essa lei do casamento? É um princípio eterno de Deus. Deus não aceita que uma pessoa que está casada se relacione com outra pessoa. Amém? Amém. Aí o que nós temos lá na palavra de Deus? Que a pessoa está responsável. Eu estou responsável com a minha esposa, né? Existe na lei do casamento uma responsabilidade entre eu e ela, e eu estou preso a ela até que exatamente, depois da morte o que está vivo está livre. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e selamos essa aliança através do batismo das águas, no batismo da morte, sepultamento, morreu, ressuscitou, não tem mais nada a ver com o pecado, está livre, e nesse levantar você já levanta casando-se com Jesus Cristo. Amém? O seu Senhor mudou. Você tem um Senhor maravilhoso. Você não é mais escravo daquela imundícia. Agora o seu corpo serve ao seu novo marido, que é ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque
aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, o corpo ainda habita dentro do corpo o pecado. O seu espírito já foi regenerado. Então, pastor, como eu faço para esse corpo não ceder mais às vontades do pecado? Lembra o texto que nós lemos agora há pouco? Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Pense nas coisas do alto, de cima, olhando para Deus, fazendo as coisas que são relacionadas ao seu novo relacionamento. Então, a vida que você tinha antes de Jesus era uma vida com aquele casamento desgraçado, que você não tinha paz, que vivia bêbado, que vivia na prostituição, que vivia numa prática libertinosa, que não agradava a Deus. Aquele casamento acabou. Agora você tem um novo relacionamento. No novo relacionamento existem novas atitudes, novas práticas. Não tem nada a ver mais com aquele passado. Você ainda está no mesmo corpo, mas você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então você precisa renovar o seu entendimento, não permitir que Satanás de tempo em tempo venha dizer: não, você não mudou não, isso daí, essa sua mudança que o pastor está falando é temporária. Não, meu irmão, o sangue de Cristo que está sobre a sua vida não pode ser removido, não tem como, nem pela sua prática. Então escolhe agora viver em novidade de vida. Escolhe agora entregar o seu corpo para ser escravo de Cristo, para servir à vontade de Cristo. E qual é o benefício? Todos. Não tem vida melhor do que servir ao Senhor. Amém? O pecado governa quem não está na graça. Olha só como isso é sério. A pessoa já foi salva, seu espírito já foi regenerado, mas a mente precisa ser transformada. Fala assim comigo, uma mente atrasada, atitudes ultrapassadas. Agora, uma mente renovada, atitudes novas. Então, por isso que é tão importante eu e você gastarmos, irmãos, todos os dias da nossa vida, a partir de agora, ouvindo apenas uma coisa. Você quer saber o que é? Ah, cara, vou continuar, vocês não querem saber. O Evangelho da Graça. Você tem que ouvir todos os dias o Evangelho da Graça, porque essa é a nova identidade de Cristo na sua vida. Entende? Porque o mundo todos os dias, o tempo inteiro, quer te lembrar do seu passado, mas o Senhor está te mostrando o seu futuro. Qual é o seu futuro? Qual é a sua nova habitação? Qual é a sua nova prática? Qual é a nova novidade de Deus para a sua vida? O que é que Cristo quer que você viva de novo hoje? Que pode acontecer que Deus tem uma vida nova, totalmente nova, uma casa nova, um relacionamento novo, tudo novo à sua volta, mas você ainda insiste em viver com pensamentos antigos. Deus tem preparado para você emprego novo, Deus tem preparado para você um salário extraordinário, mas como é que Ele vai te dar se você ainda continua pensando nas informações que são ligadas ao seu passado? Como é que Cristo vai te dar algo novo se você ainda insiste a achar que você não consegue vencer um pecado que já foi vencido na cruz do Calvário? Aleluia! Entende? Novidade de vida. Cristo tem tudo pronto para te dar, e não é uma vida miserável. Deus tem uma vida abundante, superabundante. Deus quer fazer os seus celeiros se encherem ao ponto de transbordar. Você dá conta? Deus já fez isso na sua vida. Essa bênção já está disponível. E sabe o que é melhor ainda? Não depende de você para conquistar.
Jesus conquistou para você. Como é que eu tomo posse, pastor? Renovando a consciência. Sabe por quê? Eu posso falar assim em outras palavras, é fé, mas a fé correta vem de uma boa consciência. Porque você pode acreditar assim: não, pastor, entendi minha salvação, beleza, Jesus fez, mas as outras coisas eu vou me esforçar, pastor. Nossa, como está difícil, pastor. Assim, não, todas as outras coisas é Cristo, entende? Cristo quer te abençoar de todas as maneiras. Esteja assim, de olhos abertos, atentos, entendendo que tudo que Deus quer fazer na sua vida, assim como foi a salvação, você não era merecedor dela, todas as outras coisas Deus também quer te entregar, mesmo você não sendo merecedor. Amém. O que é que você espera do Senhor? Há quanto tempo que você não sonha mais? Entende? Às vezes você fala assim: não, olha, na vida do meu vizinho que não tem Jesus, eu até acredito que pode acontecer, mas às vezes você não acredita que pode acontecer na sua. Deixa Deus renovar a sua mente, deixa Deus restaurar os teus sonhos. Não coloca um ponto final em algo que Deus não colocou um ponto final. Não há impossível para Deus. Aleluia. Vamos lá. O pecado governa quem não está na graça. Os que pertencem a esse grupo não têm controle sobre o próprio corpo, então só fazem o que o pecado quer que façam, porque é ele que reina, que governa. Consegue entender o que é não ter o controle da sua vida? Você não faz o que quer, faz o que o pecado quer, porque ele governa o seu corpo. Romanos 6, do 13 ao 14. Vamos ler aqui, Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então por que a igreja, alguns lugares ainda insistem em pregar a lei? Irmãos, há um principado diabólico não querendo que a igreja avance. Não é nem Cristo. Sabe onde está o problema? O problema está no que eles estão ensinando, onde nós freamos aquilo que Deus quer acelerar. Antes de continuar, eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Mesmo você de olhos fechados, quero que você entenda algo. Você tem muita experiência de vida, você já passou por muitos lugares, e às vezes até sabe o caminho que dá certo com base na sua experiência. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não pode colocar Deus dentro da sua mentalidade. Você tem que permitir que Deus faça algo novo. Entregue a Deus o controle sobre tudo, sobre até aquilo que você acha que é certo. Sobre as decisões que você não disso, eu não abro mão. Abra mão. Abra mão de achar que você tem um controle sobre qualquer coisa. Deixa Cristo governar. Deixa Cristo fazer algo novo. Deixa Cristo, senta o vento do Espírito. Sinta o vento do Espírito, porque pode ser que em algum momento da sua vida você esteja agindo igual um fariseu que se dizia que amava a Deus e para o povo era um doutor da palavra, mas que quando Cristo veio não percebeu o que ele estava passando. Senhor Jesus, eu quero orar, ó Pai, colocando a minha vida e a vida da igreja nas tuas mãos agora. Pai, todo o nosso conhecimento, toda a nossa mentalidade, Jesus, e declarar, ó Pai, que nós somos miseráveis, não somos nada, Senhor Jesus, sem a Tua direção. Pai, nós precisamos, ó Pai, que o Senhor guie, ó Deus, as nossas vidas, nos dirija, ó Pai, nos dê, ó Pai, clareza, ó Pai, da Tua vontade, mesmo que seja contrária aos nossos pensamentos. Queremos, ó Deus, viver essa novidade de vida que o Senhor diz. Não queremos, ó Pai, limitar, ó Pai, a ação do Teu Espírito. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de novidades, ó Pai, e o Senhor é um Deus que faz coisas novas, Senhor. Nos dá, ó Pai, a graça de podermos, ó Deus, nos permitir vivermos novas experiências em Ti, papai. Pai, a igreja pertence ao Senhor. Nos conduz, ó Pai, debaixo do Teu Espírito, Senhor.
Conduz, ó Pai, as nossas famílias, ó Deus, na maneira como nós educamos nossos filhos, na maneira como nós decidimos, ó Pai, acerca das nossas finanças, ó Deus, onde aplicamos o nosso dinheiro, da maneira como nós tratamos, ó Deus, os nossos familiares, pessoas que nós nem, Pai, temos mais coragem de nos relacionar porque fomos traídos, ó Pai. Nos dá, Santo Deus, a graça de vivermos dependentes do Senhor. Se necessário for tomar de novo um cuspe na cara, se necessário for tomarmos de novo, ó Deus, um tapa no rosto, ó Pai, mas que nós não venhamos, ó Deus, a limitar, ó Deus, o Teu agir. Conduza-nos, ó Pai, em cada detalhe, em nome de Jesus, amém. Sabe, igreja, é tão importante, é tão necessário que eu e você sejamos conduzidos pela pessoa do Senhor Espírito Santo, e isso não vai dar certo se nós tentarmos seguir essa vida com Cristo, sem dar a Ele total controle e direção, sabe? É onde você está no barco, você pode ter muitas experiências de navegação, mas você não toca no leme, entende? Você até tem vontade, até sabe que seria melhor, mas você não toca no leme e fala: Pai, até nesse último segundo eu espero uma direção do Senhor, entende? Me conduza, me mostra, eu vou viver essa nova experiência com o Senhor, eu quero andar contigo de pertinho, amém? Ou seja, o pecado não o domina mais, por causa da graça. Por isso, irmãos, a necessidade de nós falarmos da graça de Deus, entende? O Evangelho do Reino, que de certa forma exige de nós um posicionamento, uma aplicação. Essa exigência não é uma exigência de lei, porque a lei ela vem para condenar, amém? Quem não está debaixo dela é governado pelo pecado. Quem não está debaixo da graça, né? Se você ainda é governado pelo pecado, você não reinará, porque esse povo não reina. Então, como ser livre? A graça o livra do domínio do pecado, para que você possa servir a Deus. Enquanto não está na graça, você não está servindo a Deus, mas ao pecado. Então, olha, tirando as pessoas que já não têm Cristo, que servem ao pecado, o cristão que vive a sua vida, o seu relacionamento com base na lei, ele não serve a Deus, ele serve ao pecado. E esse tipo de cristão não reina. Quer falar, amor? Que eu entendo também que quando nós vivemos Cristo, que é a graça, automaticamente tudo que Cristo viveu para mim é fácil viver, porque eu não vivo como um sacrifício, eu vivo por temor e obediência, por gratidão. Então, viver aquilo que Ele estabeleceu é mostrar que Ele que habita em mim. Então, eu não sou excluso de viver, porque às vezes a gente prega uma graça libertina, de que tem aquele meio fio do que é lei e o que é graça. Mas o Borges hoje estava na reunião de uma forma tão importante que nós precisamos rever o conceito, porque Jesus veio cumprir a lei. Ele cumpriu a lei em nós, e agora nós, debaixo da autoridade de Jesus, porque somos por Ele habitados, conseguimos viver todos os princípios por Deus estabelecidos. E olha só como que funciona, esses princípios de Deus, que Deus nos dá um norte, entende? Assim como o dízimo, como não se embriague, cuide do seu testemunho e tudo mais, não é lei, entende? Não é lei. Eu vou te explicar por que não é lei, com um exemplo mais simples. Hoje, com a modernidade que nós temos hoje, nós comemos carne de porco, não come? Comemos carne de porco. Mas você vai ver que lá no norte ainda há muitas pessoas que são contaminadas por causa de um verme que está na carne do porco. E por quê? Porque tem pessoas que gostam de comer a carne mal passada, é ou não é? E tem gente que come carne mal passada de porco. E qual é o resultado disso? Traz um verme que sobe para o cérebro, né? E que tem muitas pessoas que morrem, e as que não morrem vegetam, porque destrói o sistema do corpo humano, entendeu? A pessoa vai perdendo o controle. Isso acontece no sul? Também acontece, mas naturalmente acontece mais com os nortistas, porque, enfim, a saúde eu acho que não é tão cuidadosa de repente lá. Mas onde eu quero te dizer, lá atrás, Deus havia estabelecido para o povo que eles não deveriam comer carne de porco.
Aí fala assim, não, Deus não quer que come carne de porco, não podemos carne de porco. Por quê? Por causa do problema da carne de porco. Entende? Se você for ler o Talmud, você vai ver lá que existem outras regras que o povo deveria ter, como lavar as mãos antes de comer, lavar os pés antes de entrar na casa para comer. Por quê? Por causa da higiene. É saudável ou não é saudável você comer com as suas mãos limpas? Agora, para alguém que nunca lavou a mão, não entende o que é isso, você vai ensinar ele, você vai ter mais saúde se você lavar a mão. Ele fala assim, eu não quero lavar a mão não. Quando o Senhor está te dirigindo, olha, viva nessa prática, olha, ore todos os dias, leia a palavra, aprende do Senhor. Não é uma lei, não é uma cobrança, é porque Deus está te purificando para você viver melhor. Amém? Vamos avançar. Então, como ser livre? A graça o livra do domínio do pecado, para que você possa servir a Deus. Lá na página 111, um deles disse, você agora virou crente, é escravo, não tem mais liberdade. E o pastor falou, olha, na verdade, aleluia, glória a Deus. Deixa eu ler então esse testemunho aqui, voltou a energia aqui. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que estava evangelizando em um lugar. Pode deixar assim. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que estava evangelizando em um lugar e encontrou uma roda de amigos que começaram a zombar dele. Um deles disse, você agora virou crente, é escravo, não tem mais liberdade. E o pastor falou, olha, na verdade eu sou o livre e você é o escravo. O cara pegou um copo de cerveja e falou, eu faço o que eu quero, e bebeu a cerveja. Você não pode beber nenhuma cerveja, você não é livre, você é escravo. Então o pastor seguiu,